Shalom, Reverim, que a graça e a paz e a saúde esteja bem presente na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui em Marcos 12, 29 e 30. E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É uma oração muito comum lá em Israel, eles orarem assim. Lá no livro de Gênesis, Deus se apresenta para Adão, quando ele faz Adão do pó da terra, ele se apresenta a Adão como Elohim. Elohim é o plural de El. El. El é Deus. Elohim é o plural de El. Então, por que está escrito o Senhor é um? Se lá em Gênesis, quando Deus faz o homem, ele se manifesta como plural, como mais de um. O que quer dizer isso? O que significa? Nós vemos que Bereshit é o princípio, certo? Lá no livro de Gênesis, Bereshit é o princípio. Mas Deus não tem princípio, não tem meio e nem terá fim. O que significa esse no princípio? Nós vemos também que Deus, ele é a própria vida. Então, se Deus é a própria vida, podemos dizer, ele não vive, ele é a própria vida. Seria errado dizer que Deus teve um princípio se ele é a eternidade? Então nós vamos estudar isso hoje. A vida é o quê? A vida é a palavra de Deus. É a luz dos homens. Quando Deus criou haja luz, ele criou a vida, ele criou a palavra de Deus, ele criou o Messias. Então quando Deus sopra, quando Deus faz o homem ali do pó da terra e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o que Deus está soprando na narina dos homens? A vida que ele tinha criado, a vida. Então, na mesma hora que Deus sopra nas narinas do homem, o homem cria vida. E a minha Bíblia diz que o corpo tem o sangue, e o sangue é a vida. Então nós vemos que quando Deus soprou nas narinas do homem, formou o sangue. Então nós vemos que o sangue é algo divino, que está colocado no barro, que é o homem. Meu Deus amado. Então não há remissão dos pecados sem derramamento de sangue. Por isso que os judeus tinham que matar um cordeiro para poder sacrificar o cordeiro, para poder derramar o sangue do cordeiro. E nós vemos quando o homem pecou lá no jardim do Éden, o que Deus fez? Ele pega um cordeiro, ele mata o cordeiro, tira a pele do cordeiro e dá para o homem se vestir. Então, a pele do cordeiro serviu para cobrir a vergonha do homem do pecado. A pele do cordeiro. E lá em Apocalipse, a Bíblia nos mostra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A Bíblia toda, ela vai falar sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis, ele é a semente da mulher. E também é esse cordeiro que foi morto para cobrir a vergonha de Adão. Então Adão agora recebe as vestes. Ele antes usava vestes luminosas, sabia? Porque a Bíblia diz lá em Salmo 104 que Deus se veste de luz. E se Deus se veste de luz e o homem foi feito à sua imagem e semelhança, então o homem se vestia de luz. Por isso que os animais no Jardim do Éden respeitavam o homem e não atacavam o homem ali, Adão. Não atacava, porque o homem se vestia de luz. Ele era a imagem e semelhança de Deus andando pelo jardim. Só que nós vemos que quando o homem pecou, ele perde essas vestes luminosas e ele vê que estava nu.
Então ele olha para si, estou nu. Então ele chega para Deus e Deus pergunta para ele: quem disse que você está nu? Ele já tinha um pecado, né? Já tinha pecado. Então Deus mata um cordeiro ali, apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Quando Isaac foi levado para ser sacrificado, Isaac estava sendo levado para ser sacrificado porque Deus falou: dá ao teu filho. Isaac tem uma representação de Cristo ali. Aquele feixe de lenha que ele estava carregando era Jesus carregando a cruz do Calvário. Só que quando Isaac chega lá para ser sacrificado, Deus fala para ele: não fere o menino, não faças mal ao menino, porque eu já provi o cordeiro. Então Abraão olha e estava ali aquele cordeiro preso pelo chifre numa moita de mato. Aquele cordeiro foi materializado ali da onde? Do terceiro céu. A nossa fé. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Materializa coisas no mundo espiritual para cá. Então, quando a gente ora com o enfermo tem problema no coração e ele recebe um coração novo, está sendo materializado do mundo espiritual na vida dessa pessoa um coração novo. E ele recebe um coração novo e ele é curado. É o que aconteceu com Abraão. Foi materializado ali um cordeiro. Porque Deus já tinha provido para si um cordeiro. E o que Deus estava falando com isso? O cordeiro pascual que Deus já tinha provido era o Messias. E ele iria morrer ali na cruz do Calvário, aspergir o seu próprio sangue 7 vezes sobre o Santíssimo. Nós vemos no estudo anterior que nós falamos sobre isso, né? Jesus espargiu 7 vezes o seu sangue ali sobre o Santíssimo. Ele foi o Cordeiro Pascual. Conforme nós vemos lá em Apocalipse, vários trechos da Bíblia que falam isso. Lá no Novo Testamento, vários textos falam sobre isso. Jesus é o Cordeiro Pascual. Por isso que nenhum osso dele pôde ser quebrado. Lá na cruz do Calvário, o costume dos romanos era chegar e quebrar o osso da perna para que a pessoa morresse mais rápido. Mas quando o soldado chega, ele já tinha morrido. Ele já tinha aspergido 6 vezes o seu sangue. Então, para se cumprir a palavra, ele pega a lança e fura do lado. E ali sai sangue e água. Olha que mistério. Quando Deus fez Adão, Deus cortou o lado para tirar uma costela e fazer a Eva. Na cruz do Calvário, o soldado feriu o lado do Messias para sair dali os escolhidos, a igreja. Os escolhidos saíram dali. 7 vezes foi aspergido o sangue do Cordeiro. A primeira vez foi lá no Getsêmani, quando ele começa a suar grandes gotas de sangue. O inimigo tentou impedir a crucificação. O diabo viu que isso seria o fim dele. Então lá no Getsêmani, ele foi ferido ali e começa a suar grandes gotas de sangue. Era para ele estar morto, mas o Espírito Santo vem e vem dar forças para ele continuar até o final da jornada. O Espírito Santo que fez essa obra desde o começo ali. Alguns estudiosos acreditam que lá no Getsêmani, Jesus tenha sido ferido por uma serpente daquela região que causa hemorragias na pele. Existe uma serpente naquela região. E isso tem toda lógica, isso faz todo sentido, porque tem uma profecia que diz que ele ferirá o calcanhar e o Messias esmagaria a cabeça da serpente. Então pode ter ocorrido essa mordida no calcanhar do Messias, ele suou gotas de sangue, ele foi lá, matou a serpente, simbolizando a cabeça de Satanás que vai ser esmagada durante o milênio. Então aquilo estava apontando para Satanás que seria esmagado. Então Jesus, ele com aquele veneno da serpente no corpo, ele começa a suar gotas de sangue. Ele no outro dia ele está meio assim, até meio grog, né? Não aguenta nem carregar a cruz. Eles chamam o Cirineu para ajudar ele a
carregar a cruz, primeiro aspargir do sangue foi no Getsêmani. Tem a barba, lá em Isaías capítulo 50 e versículo 6 fala sobre isso. Eles arrancaram a barba de Jesus assim, ó. Então quando eles arrancam desse jeito aqui, a barba assim, puxando, vem com um pedaço de carne, ali sangrou. Então essa foi a segunda aspersão. Aí vem as chibatadas. Jesus tomou 40 chibatadas. 39, 40 menos uma. 39 chibatadas. Ele tomou 39 chibatadas. Depois vem a coroa de espinhos. Coloca a coroa, bate com uma cana, os espinhos encravam. Depois vem os cravos nas mãos, a quinta. Os cravos no calcanhar, a sexta. E, por último, furou do lado, a sétima. Então o furo do lado estava falando assim para nós. Assim como Eva foi tirada da costela de Adão, a noiva de Cristo, ela foi tirada da costela do Messias. Então Israel só vai ser a noiva de Cristo quando se converter. Hoje, Israel ainda não é a noiva de Cristo. Mas como nós vimos naquele estudo lá de Cantares, nós vimos sobre isso, quando Deus levar esse exército, esses dois exércitos, que é os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos, nessa época Israel vai se converter e vai se unir a esse exército dos que estão espalhados pela terra, num grande exército dos que estavam vivos. Então eles vão ser a noiva. Então é muito profundo isso, é muito profundo esse ensinamento sobre Jesus, é muito profundo. Então, meus irmãos, quando Deus sopra nas narinas de Adão, ele forma ali o sangue. Então o sangue é algo divino. É por isso que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por isso que o Messias teve que derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Mas o que quer dizer então a palavra Elohim? Elohim quer dizer vários, e não um apenas. Então o que está falando? Por que Deus se apresenta para Adão como Elohim? E por que aqui, onde Jesus leu em Marcos 12, 29, fala Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad? Por quê? Nós entendemos o porquê. É porque Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, mas todos eles têm o mesmo Espírito. É um. É a unidade, está no Espírito. Lembra do copo com água que eu outro dia mostrei para vocês, no estudo passado? O Espírito, você tem o seu Espírito dentro do seu corpo, que é a sua tenda. Então o Espírito Santo vem e derrama dele mesmo, ele entra para morar dentro da sua tenda. Então ele junta com o seu Espírito. É assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo também são um. E nós seremos um nele. Assim como ele é a vida e nós vivemos nele e por ele. Ele é a própria existência. Então nós existimos nele, porque ele é a própria existência. Então é isso que está falando. Nós somos um em Cristo, assim como Cristo é um nele, em Deus. Então é uma unidade. O reino dos céus é uma unidade. O reino dos céus é uma unidade. Meus amados, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então, Deus se apresenta para Adão como Elohim, mas ele é Echad. Ele é um. É um espírito. Os três, na verdade não são três, né? O Pai é uma pessoa. O Filho é uma pessoa. E quem é o Espírito Santo? É uma pessoa tão sublime, tão intrigante. Eles são 7 Espíritos de Deus. Então, quando nós formos para o céu e vamos ver, o que nós vamos ver lá? 3 deuses? Vamos ver três. Vamos ver 3. O Pai, o Cordeiro, como está lá no Apocalipse, né? O Pai assentado no trono, o Cordeiro em pé, a sua mão direita, e as 7 chamas do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus, as 7 lamparinas. Como que a gente tem tanta certeza disso? Lá no Mishkan, na época de Moisés, o que tinha dentro do Mishkan?
o candelabro. E o que tinha no candelabro? 7 fogos, 7 lâmpadas, que representam o Espírito Santo. E quem é o Miscão hoje? Somos nós. Somos o templo. Nós somos o templo. Então, quem habita em nós? Os 7 Espíritos de Deus que está lá, habita em nós. É o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. É os 7 Espíritos de Deus. E o Espírito Santo tem uma coisa assim tão linda, porque ele tem 9 dons, mas é falado o dom. Não fala os dons no plural, fala o dom, porque o Espírito é um. Existem 9 frutos do Espírito, mas é falado o fruto no singular, porque o Espírito é um. Então, é o Pai, Filho e Espírito Santo, mas é falado um Deus, porque é o mesmo Espírito. Oh, meus irmãos, é uma coisa tão maravilhosa quando você começa a entender a palavra de Deus e quando você começa a aprender sobre Deus. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Está falando da união. Está falando que Deus Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo Espírito. Eles têm o mesmo Espírito. E agora o Senhor Jesus tem o corpo, né? Porque ele veio aqui na Terra com o corpo de homem e o Espírito Santo transformou, lá em Romanos fala sobre isso, transformou ele, quando ele ressuscitou, no corpo espiritual. Ele levou esse corpo material, foi transformado num corpo espiritual, que vai ser como vai ser. Isso vai acontecer da mesma forma quando formos arrebatados. O nosso corpo, que estivermos vivos, será transformado num corpo espiritual e a gente vai poder materializar na terra. Assim também os que morreram em Cristo serão transformados e ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, todas as palavras que eu tenho pregado, que eu tenho falado, eu acabo entrando nesse assunto. Isso é por causa da urgência de Deus. Deus quer que fique batendo nessa tecla. Deus quer que fique batendo nesse assunto, nessa tecla, porque Ele tem urgência nisso. É necessário, porque a volta de Cristo está próxima. Então é necessário que isso seja repetido várias vezes, porque a volta de Cristo está próxima. Então, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor é um. O Senhor é Deus e o Senhor é um. Essa é a maior explicação da palavra Elohim. É a maior explicação da palavra Elohim. Ele é a vida e nós vivemos nele. Ele existe e nós existimos nele, porque ele é a própria existência. Ele é a própria vida. E quem é a vida? A vida é o Messias. Ele é a vida. João capítulo 1, versículo 1. Ele é a vida e ele é a luz dos homens. Meus amados, assim também nós somos um nele, em Deus, através da vida, da nossa vida. Porque Ele é a vida e nós vivemos nele. Assim como nós temos corpo, alma e espírito, Deus Pai, Deus Filho e os 7 Espíritos de Deus formam um. Mas não são um. Eles têm o mesmo Espírito, mas são 3 pessoas diferentes e distintas, com pensamentos próprios. O Pai é o chefe, o Pai opera. O Filho é o que vai administrar o que o Pai está operando. E o Espírito Santo é o que vai manifestar. Os 7 Espíritos de Deus é o que vai manifestar aquilo que estava para ser materializado. Então, olha só, quando Deus fez o homem, Ele criou o homem do pó da terra e soprou nele, nas suas narinas, algo divino, que é a vida, que é o Messias. Soprou o Messias, a vida, que é a palavra. A vida é uma pessoa, soprou nas narinas do homem. Então o homem passou a ser alma vivente. A palavra é Jesus, ele veio ao mundo. Quando ele nasceu de mulher, então Deus foi Pai. Porque no Antigo Testamento, a única coisa que nos mostrava que Deus
é Elohim, é no plural, é mais de um, é a palavra Elohim. Porém, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, isso é explicado de uma forma diferente. E nós podemos então entender o significado disso. Ele é o Pai, ele tem um Filho, que é a palavra, o primogênito da criação, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então ele é Deus também. Só que quando Jesus veio aqui, ele apontou para Deus. Então ele canalizou tudo para Deus, para o Pai. Então ele falou assim, quando você for orar, você ore, Pai nosso que estás no céu, apontando para o Pai. É por causa da urgência. Temos que estar repetindo isso por causa da urgência. Então lá em João capítulo 1 revela quem é Jesus. E quando a palavra nasceu, então, nós vemos a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se revelou a nós através de Jesus, porque Jesus falou, quem olha para mim vê o Pai. Quem olha para mim vê o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está representado na mesma pessoa de Cristo. Porque no coração de Cristo tem os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo, que estava habitando nele. Então, quando você olha para Jesus, você vê Deus encarnado. É por isso que está falando Deus encarnado. Porque o próprio Deus, que tem um mesmo Espírito, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mesmo Espírito que torna um, estava ali materializado na pessoa de Cristo. Então essa foi a maior revelação de Deus. Um não trabalha independente do outro. Os 3 sempre estão juntos. É unânimes. É um. Por isso que fala Adonai Echad. Então essa é a maior revelação do Pai, do Filho. Eles trabalham juntos. Então, se você se sente confuso quando a gente fala que são 3 pessoas distintas, entenda como 3 revelações e manifestações de Deus, para que fique mais fácil para você entender. Então são 3 revelações de Deus, e revelação como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus. Então o Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas que têm um Espírito, Adonai Echad. 1 Coríntios 6:17 diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. A Trindade é uma palavra que foi inventada pelo homem. Vamos entender 3 revelações. Ao invés de Trindade, fica mais fácil para principalmente judeu interpretar e entender isso melhor. 3 revelações de Deus. Deus está em um patamar diferente do homem. O homem tem corpo, o homem espírito. Deus ele tem 3 pessoas e um espírito. Meus amados, então Jesus é a revelação do Pai. Ele é a revelação do Espírito Santo. São 3 revelações. Adore a Deus por suas promessas. Adore a Deus porque Ele é um. Ele tem um Espírito e 3 revelações. Amém? O Pai opera, o Filho administra e o Espírito Santo manifesta. E lá em Apocalipse, nós vemos o Pai sentado no trono, o Cordeiro em pé à sua mão direita e 7 estrelas de fogo, que é o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus. Amém? Meus amados, meus queridos, obrigado por você ter ficado até o final desse estudo, onde nós podemos aprender melhor sobre a essência de Deus, as 3 revelações de Deus ao homem, através da pessoa de Yeshua HaMashiach, o Messias que nos foi enviado, o próprio Deus, literalmente o próprio Deus, porque ele é o primeiro da criação, mas ele estava com Deus na criação. E lá em João capítulo 1, versículo 1, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então, tudo foi feito por ele, dele, por ele e para ele. E agradeço a você por ter ficado até o final desse estudo. Amado Deus, soberano, poderoso, santo, mais uma vez estamos buscando a Tua santa e gloriosa presença. Damos-te graças, Senhor, por nos fazer conhecer melhor um pouco mais sobre a Tua revelação sobre nossas vidas.
Abençoa cada vida que aqui está assistindo esse estudo, Pai, em nome de Jesus. Se há algum enfermo entre nós, seja curado agora, em nome de Jesus. Se há alguém que está passando por problemas, entra com solução, Pai. Entra com a tua presença ali nesse negócio e venha decidir isso, Pai. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Eu gero conforme as minhas palavras.